Jesus finalmente aparece para Saulo e uma coisa chocante acontece. Jesus faz Saulo ficar totalmente cego. Assustado, ele pergunta: "Quem é o Senhor?" Jesus responde a Saulo: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Saulo está totalmente cego. No entanto, ele voltará a enxergar com uma condição. Jesus dá uma missão surpreendente para ele. E só assim, Saulo voltará a enxergar. Porém, Saulo fará algo que deixa todos de Jerusalém e região em choque. Caifás será punido de uma maneira espetacular. O próprio Saulo será o responsável pelo castigo. Caifás pagará caro por tudo o que fez com os cristãos. Mas Saulo não será o único a castigar Caifás. Deus ainda enviará uma surpresa nada agradável para o fariseu. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Tudo começa logo após Barnabé estar observando a comitiva de Saulo indo em direção a Damasco. Barnabé, no alto da colina, se questiona: como é que eu vou fazer para conseguir chegar antes deles, lá em Damasco? Até que um clarão se abre no meio do caminho, causando dor nos olhos de todos. Um clarão chocante vai fazer Saulo cair do cavalo, literalmente. Mas antes de continuar contando, não se esqueça de clicar no botão de gostei e também de se inscrever no canal. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. Aproveita e me conta: você está gostando da novela? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Acha que Força de Mulher era melhor? Conta aqui pra mim nos comentários. Logo depois daquele clarão se abrir no meio da estrada, Saulo acaba caindo no chão. O clarão é tão forte que ninguém consegue enxergar absolutamente nada. Saulo fica tentando enxergar alguma coisa, mas é aí que ele percebe que não está enxergando nada. E uma voz começa a falar com ele: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Saulo pergunta: Quem é o senhor? Quem é que está falando?" A voz continua: "Eu sou Jesus, a quem você tem perseguido." Saulo fica em choque e começa a chorar muito, copiosamente. Ele pergunta: "O que o senhor quer que eu faça? O que o senhor quer que eu faça?" Jesus diz: "Levanta-te e anda até a cidade. Lá você vai saber o que te convém fazer." Matias vai até Saulo, tenta levantá-lo, mas Saulo não consegue enxergar nada e também não para de chorar. Matias fica dizendo: "Saulo, fala comigo, o que aconteceu? Fala comigo." Saulo diz: "Eu não consigo enxergar. Me leva até a cidade. Eu preciso que você me leve até a cidade." Apoiado em Matias, Saulo começa a andar até a cidade. Enquanto tudo isso acontece, Ananias está orando para Deus, quando de repente
Jesus fala com ele: Ananias, levanta-te e vá até a rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Enquanto isso, Saulo continua sem enxergar. Sentado no chão, ele está chorando muito, dizendo: se eu soubesse que o Senhor era o Messias que eu tanto esperava, eu tinha largado tudo e te seguido. Eu tinha dado a minha vida pelo Senhor. Me perdoa. Me perdoa, por favor, Senhor. Eu não sou mais digno de pronunciar o seu nome. Eu sou pecador, o pior de todos eles. Tudo que eu sabia era lixo. Tudo que eu fui não significa nada. Como eu pude ser isso? Como? De repente, quem aparece ali é Ananias. Saulo, ao escutar alguém chegando, pergunta: você é o Ananias? Ananias responde: sim, sou eu. Saulo, ainda muito emocionado, diz: Você veio até mim. Ananias diz: eu tenho uma mensagem do Senhor Jesus que apareceu para você no caminho. Ananias se levanta, coloca as mãos em cima da cabeça de Saulo e diz: o Senhor Jesus me enviou para que eu possa te curar e que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Nesse instante, quando Saulo abre os seus olhos, ele volta a enxergar. Saulo foi curado por Ananias e em seguida abraça ele. Após voltar a enxergar, Saulo se levanta rapidamente. Mas ele está fazendo jejum há muitos dias. Ananias consegue segurar Saulo, impedindo que ele caia. No entanto, Saulo está saindo ali da sala. Ananias questiona: Saulo, para onde você vai? É melhor você comer alguma coisa. Você está muito fraco. Saulo responde: eu não posso perder mais tempo. Eu tenho que me batizar agora. Em seguida, veremos Ananias batizando Saulo. Saulo estará saindo das águas. Quando Ananias diz: você está batizado, Saulo, cheio do Espírito Santo. Os dois se abraçam. Após o batismo, Saulo diz: eu gostaria tanto de ter conhecido Jesus, de ter tocado nele. Ananias responde: mas agora você o tem. Ele está dentro de você, Saulo. O Espírito Santo é Deus dentro de nós. Mas, Saulo, eu preciso te perguntar uma coisa. Alguém sabe que você ainda está em Damasco? Saulo responde: sabem, mas já foram embora. A essa hora eles devem estar contando tudo para os sacerdotes. O Caifás deve estar ardendo em chamas agora. De repente, veremos todos os sumos sacerdotes reunidos. Matias está no meio deles, e um dos sacerdotes começa a gritar: isso não faz sentido! Onde vocês estavam exatamente quando tudo isso aconteceu? Outro sacerdote diz: vai ver, eles encheram a cara de vinho e começaram a ver coisas.
Outro ainda diz: o poder só pode ter subido à cabeça do Saulo. Eu conheci muitos que, quando chegaram aqui no Sinédrio, viraram a cabeça totalmente. Caifás o repreende: não fale besteira! Você não sabe do que está falando. Um dos sacerdotes ali até chega a dizer que pode ser verdade o que Matias disse, da voz de Jesus. Mas um outro sumo sacerdote responde: você não vai ficar do lado dos hereges. Isso é uma completa heresia. E o Saulo jamais ficaria do lado daqueles hereges imundos. Por falar nisso, Matias, onde está o Saulo? Por que ele não voltou com você? Ele não tinha ficado inválido? Cego? Uma confusão começa a se armar ali, até que Gamaliel interrompe todos e pede para que Matias continue dando o seu testemunho. Matias diz: eu ouvi uma voz dizendo: por que você me persegue, Saulo? Os sumos sacerdotes começam a achar que tudo isso é balela. Mas Matias continua: foi o que eu ouvi. Eu juro pra vocês, foi o que eu ouvi. Gamaliel novamente interrompe a discussão. Seria essa então a voz de Jesus, Matias? Caifás começa a dar risada. O que é isso, Gamaliel? Você está conduzindo a testemunha. Gamaliel pergunta: mas quem é que vocês têm perseguido esse tempo todo? Hã? Me diga, Caifás. Caifás se defende: nós não estamos perseguindo ninguém, Gamaliel. Nós só estamos limpando a herança de Abraão, de seitas que destroem o nosso povo, do verdadeiro Deus que os servimos. Gamaliel responde: quando você diz limpando, você quer dizer prendendo mulheres e pais de famílias. Caifás não gosta nem um pouco. Gamaliel, eu te respeito, mas eu também exijo que você me respeite. Um sacerdote ali diz: parece até que o presidente do Sinédrio apoia esse Jesus Nazareno. Ele não para de falar e defender esses hereges, porque sim, são hereges. A confusão volta a tomar conta. Todos ficam discutindo. E é nesse momento em que Jonatas puxa Matias de canto e pergunta: quanto você ganhou para dizer essas coisas, Matias? Eu pago bem mais. Matias responde: Jonatas, eu estou reportando apenas o que eu presenciei. Acredita em mim. Eu vi aquela luz e eu ouvi aquela voz. Eu não estou mentindo. Jonatas fica surpreso. Gamaliel diz: nós vamos esperar o Saulo voltar para ele se explicar. Até lá, essa reunião está finalizada. O que ninguém esperava é que Saulo iria voltar mais cedo do que eles imaginavam. Saulo voltará para Jerusalém e vai tomar uma atitude surpreendente que colocará a vida dele em risco. Quando ele volta a Jerusalém, ele vai começar a pregar em praças, lugares públicos. Vai pregar o nome de Jesus. Em um de seus discursos, ele vai dizendo: todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Cada um se desviava
por um caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu demorei muito tempo para entender essa parte da profecia. O Senhor iria levantar alguém para tomar os nossos pecados? Mas como? Quando? Quem? O seu filho, o Senhor Jesus. Todos os sacerdotes que estavam escutando ficam completamente furiosos ao perceberem que Saulo está pregando sobre Jesus e que ele se converteu. Um dos sacerdotes grita: Não dá mais! Não dá mais para aceitarmos a insistência dessa seita em ligar aquele Nazareno, que, diga-se de passagem, foi crucificado, com as profecias do nosso Deus. Quem perde a vida na cruz é maldito! Outro sacerdote diz: Onde está o Saulo que nós conhecemos? O Saulo que perseguia os hereges. Agora você se tornou um deles? Apesar de Saulo ficar ali falando e falando e falando, ninguém vai acreditar nele. Mas Deus fará algo que salvará a vida de Saulo. Quando chegar nos ouvidos de Caifás que Saulo está pregando o Evangelho e as palavras de Jesus Cristo, Caifás tomará uma atitude. Ele quer tirar a vida de Saulo. Ele ordena: Eu quero que vocês encontrem este herege e não prendam ele, mas sim acabem com a vida dele. Essa seita não pode se espalhar mais e as heresias não podem continuar, senão o nosso Deus vai punir nós, que somos inocentes e vivemos a vida para ele. Eu quero a cabeça do Saulo. Mas tudo mudará quando Deus envia uma doença para Caifás, que o punirá diante de todos os cristãos perseguidos. Caifás ficará muito doente e dessa forma vai acabar perdendo a sua vida. Já Saulo será salvo pela bondade de Deus, que impedirá ele de perder a sua vida. E assim Saulo se tornará Paulo apóstolo. Mas antes de ir embora, não se esqueça de clicar no botão de gostei e também de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!